Uma profecia tem deixado diversas dúvidas no meio teológico acerca da mensagem dada por Jesus sobre um será tomado e o outro deixado. Duas estarão no campo e uma será levada. Assim, queridos amigos, surgem diversas explicações e muitas dessas afirmam que o texto de porque dois estão no campo está diretamente associado ao arrebatamento da igreja. E você, tem o mesmo pensamento, meus queridos? Então, vamos ver o significado. O que significa um ser levado e o outro deixado? Será que é o próprio arrebatamento dos escolhidos? Mas será que é isso mesmo que quer dizer o texto? Hoje eu te convido a navegar nesse vídeo e entender a história desse povo, que dois estarão no campo, um será tomado. Mas para onde será levado? Para onde será tomado? E outro ficará. E onde ficará esses? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos ficar nesse texto aqui. Quem será tomado? Quem será levado? Quem vai ficar no campo? Quem vai ficar moendo? Qual é a diferença? O que quer dizer esse texto? O que explica Jesus nesse texto para nós? E nós vamos começar aqui em Mateus. Eu peço àqueles que estão novos aqui no canal que se inscreva aí para que toda vez que subir um vídeo novo, você seja avisado imediatamente que eu estou aqui com uma mensagem nova para você. Então, a nova de hoje é Mateus. Mateus 24, queridos amigos, a partir do 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, olha o nosso texto, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um, deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Então, até aí, queridos irmãos, nós já vimos, então, para o nosso texto, que um será levado e o outro deixado. E aí, muitos entendem que quando nós olhamos que um será deixado e o outro levado, está associado ao arrebatamento. Então, vamos parar aqui para analisarmos um será levado e o outro deixado. Muitos entendem que esse versículo está falando do arrebatamento. E eu já ouvi muitas pregações ao longo da vida dizendo que aqui é o arrebatamento. E dizendo, aqui um será deixado e o outro levado. Um ficará lá no campo moendo, um será levado, outro deixado. Então, se explica que aquele que está sendo levado pelo Senhor para o arrebatamento. Mas quando a gente se aprofunda no texto, nós vamos ver que Jesus já vem falando algo antes e comparando. E a gente precisa entender todo o texto, meus queridos amigos. Jesus ele está fazendo essa comparação de um será levado e o outro deixado com o dilúvio. Ele fala assim como foi no tempo de Noé. Então, a gente tem que voltar ao tempo de Noé e entender o que aconteceu no tempo de Noé. Aliás, o tempo de Noé é um marco para a gente entender muitas coisas, e principalmente os últimos dias. Então, quando ele está falando de Noé, ele diz que quando veio os dias de Noé, do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, então viviam tranquilamente sem esperar o dilúvio. Mas chegou na hora, Noé entrou na arca e o dilúvio veio.
E ele diz aqui no 39 que quando o dilúvio veio, levou a todos. Levou a todos. Então ele está falando que quando o dilúvio veio, levou a todos. Tirou a todos. Para onde? Para a morte. Porque nada, ninguém ali sobrou, a não ser Noé e a arca, abrigando toda a sua família. Então, aqueles que foram levados pelas águas e perderam as suas vidas. Então, Jesus está falando, comparando esse tirar àqueles que pereceram no dilúvio. Então, quando está falando será levado, ele está comparando ao dilúvio. Então, irmãos, o que é o dilúvio? A gente precisa, então, já que ele compara ao dilúvio, entender o que é o dilúvio. E o que é o dilúvio? O dilúvio é a destruição de toda a terra pela imensidão das águas. É o juízo de Deus sobre os homens, conforme você vai achar lá em Gênesis 6, 5. Tudo que existia no mundo pré-diluviano foi destruído pelas águas, exceto, quem estava na arca. Então, no mundo de Noé, tudo foi destruído pelas águas. Então, no tempo de Noé, os homens foram exterminados pelas águas do dilúvio. Ou seja, uma mortandade total. Aí nós vamos a Jesus, que vai dizer: assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Vai ser igual, bem parecido. Está fazendo uma comparação. Como no dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, também nos últimos dias trabalham no campo, estão moendo no moinho, vida normal. Porém, um será levado, outro deixado. Duas mulheres estão moendo no moinho, uma será levada, outra deixada. Mas isso não está falando de arrebatamento, como você vai ver daqui a pouco. Porque o texto está comparando com moradores da terra que foram levados, tragados, mortos pelo dilúvio. E assim como no dia do dilúvio foram tragados a todos, foram levados todos, assim será nesse dia, nesse último dia. Estarão dois. Um será levado, e você vai entender. Um será levado, o outro deixado. E aí serão levados para onde? Como que vai acontecer isso? Mas aí quando a gente lê aqui no livro de Lucas, que também está falando do mesmo assunto, Lucas 17, 37, 36 diz assim: dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? Os discípulos vão perguntar: Senhor, onde isso? Olha só a resposta do Senhor para você linkar agora. Onde estiver o corpo, aí se ajunta as águias. Senhor, Senhor, onde tiver o corpo, aí se ajunta a águia. O que quer dizer isso? Aí a gente tem que voltar e entender que essa mensagem já foi entregue pelo Senhor. Essa mensagem, ela já foi entregue no passado pelos profetas. Porque lá em Ezequiel 19, lá em Ezequiel 39, a partir do 4 diz assim: nos montes de Israel cairão tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto, e sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Só que essa palavra que está aqui pelo profeta Ezequiel, ela vai se repetir através de Apocalipse, que vai confirmar. Apocalipse 19, 17 diz assim: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz,
dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis, da carne dos tribunos e da carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Então, justamente é isso que nós estamos linkando. Quando o Senhor fala, um será levado, outro será deixado, nós estamos falando da finalização. Uns serão levados porque vão acompanhar o exército que vai batalhar contra o Senhor. Porque quando você lê a palavra um pouquinho antes, e se você voltar aqui um pouquinho atrás, em Mateus 24, 29, você vai escutar algo assim, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então nós estamos falando que depois da aflição, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, vamos ver fenômenos nos céus e então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então aqui nós estamos vendo que Jesus vai explicar o que vai acontecer. Depois da aflição daqueles dias, o anjo do Senhor virá, né? Os anjos aqui, que não é um. Os seus anjos com clamor de trombeta. Então os anjos virão para recolher os escolhidos. Eu já falei que nós somos comparados à colheita. Então, o que vai acontecer naquele dia? Haverá a grande colheita. O Senhor vem e colhe os seus escolhidos. Os anjos levam os seus escolhidos. Essa é a primeira colheita. Mas aí fica uma segunda colheita. E essa segunda colheita que vai acontecer agora, que nós estamos vendo, um será levado e outro será deixado. E o povo de Deus já não está mais sobre essa terra, porque eles já foram arrebatados. Lá foi o arrebatamento. Aqui são aqueles que ficaram. Só que aqueles que ficaram aqui, nesse final, haverá uma divisão. Por quê? Porque uns vão subir com o exército do anticristo à batalha. E aqueles que forem levados para essa batalha, não tem mais volta, serão alimentos de ave. Mas aqueles que ficarem, esses serão aqueles que conseguirem sobreviver, que vão entrar no milênio. É isso que está bem explicado aqui. Aqueles que subirem para guerrear, não voltarão, porque já há uma sentença. O exército que estiver junto com a besta ali na batalha contra Israel, naquele cerco, serão totalmente destruídos. A Bíblia diz que haverá uma loucura entre eles tão grande que eles vão guerrear entre si e eles mesmos vão se destruir. Ainda tem um fator que diz que cairão pedras de fogo sobre a terra, que ainda vai destruir mais ainda essa terra. Então esse grupo que conseguir sobreviver, daqueles que ficaram, que não subiram, esses serão que vão entrar no milênio. E eles serão governados com vara de ferro. Então, entrará pessoas no milênio? Sim, esse grupo que estiver aqui, ficou no campo, ficou no moinho, não subiu, conseguiu ficar, esses serão governados com vara de ferro. Porque a Bíblia diz assim lá, porque a Bíblia diz assim através do profeta,
que um homem de 100 anos será como uma criança. Porque ali no governo do Messias será como no passado, quando os homens viviam muitos anos. Então haverá um governo milenar e nesse governo milenar entrarão pessoas que serão governadas pelos escolhidos, porque os escolhidos voltam para governar com o Messias e vão governar sobre essa terra. Por isso que Deus fala, serão reis e sacerdotes governando sobre essa terra. Então, um será levado, outro será deixado, porque uns serão levados para a morte, porque morrerão ali naquele local, e outros vão ficar, e esses ainda têm a chance de ser governados e vão aprender a lei que virá de Sião. Irmãos, peço que vocês compartilhem esse vídeo. Não deixe de deixar like e comentar para que esse vídeo seja divulgado para mais irmãos. Porque há uma diferença no arrebatamento. O primeiro arrebatamento são os escolhidos e aqueles que ficarem, se subir a batalha, não terão mais chance, morrerão ali mesmo. Mas os que ficarem, conseguirem passar por tudo que a terra vai sofrer, entrarão no milênio com Cristo. Fica essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.